Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer com o mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não cai de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra das salvas. Glória a vós, Senhor. Para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Então, a história de Deus se transforma numa história humana. Não é mais a história única do Criador, que fica longe, criando as coisas, olhando, fiscalizando, matando, mandando e aí por diante. Se transforma como é a história humana. E aqui que é o grande segredo do anúncio de Cristo, nascido como homem, nascido de mulher, como qualquer um de nós, fazendo e criando uma história totalmente diferente. Praticamente fazendo a história. Esta é a famosa fé que a gente chama de cristã. Pode ter muitas outras fés, com respeito absoluto a cada pessoa que pensa do jeito que quiser. Mas esta é uma fé cristã. E a fé é Cristo. É num Cristo muito real. Não num Cristo místico de visões. É místico, sim, porque a palavra místico quer dizer unidade íntima, espiritual. Este é o famoso misticismo. Não é aparições, sonhos, visões, ignorâncias, aí por diante, não é? Místico quer dizer não uma união física, mas uma união espiritual. E a união que pode acontecer entre o ser humano e Deus, lógico que não pode ser uma união física, é uma união espiritual que se realiza aonde? No mais íntimo do nosso ser, que é a nossa alma. É lá que Deus virá fazer a sua morada, a sua casa. Mas como é possível isso? Problema dele. Meu é que não é. Meu é que não é. É problema dele.
É possível isso? Realmente, muito possível. Por quê? É possível que uma mãe, que uma mulher, um homem, gere um filho? Se forem fecundos, sim, não é? Então, é uma vida que eles têm capacidade para poder gerar. É possível que Deus se una à alma humana. Ele é o Criador, Ele é o Redentor. Nisto nós compreendemos bem o que quer dizer Redentor. Então foge daquela visão praticamente universal que se tem de redenção, que me dá o paraíso e não me manda para o inferno. Posso estar errado, mas me parece que a ideia comum do povo é esta, não é? Que Redentor é aquele que me salva do inferno, não é? Ou estou errado? Me parece que, mesmo na Itália, me parece que é a mesma coisa, não é? Então não muda muito no mundo inteiro. As culturas podem ser diferentes, a comida é diferente, mas mentalmente somos todos iguais no mundo inteiro. Por quê? Por que acontece isto? Primeiro porque nós não entendemos, ou não queremos entender a mensagem de Cristo, porque a mensagem de Cristo é totalmente diferente. Ele mesmo fala, fala muito claramente, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E como é que eu salvo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esta é a salvação que ele traz. Então, ele traz uma vida, repito, não é uma vida fisiológica, biológica, é uma vida espiritual. Antes a gente estava conversando. Primeiro, cabe a nós, como seres humanos, nos convencer que somos seres espirituais. Primeira coisa. Se a gente não medita sobre isto, sobre si mesmo, nunca vai procurar a Deus. Poderá frequentar também a igreja. Poderá até ser padre e rezar a missa todo dia. Mas ele nunca vai ser uma pessoa que acredita. Porque a primeira coisa é definir a si mesmo o que é o ser humano. E o que não está se fazendo, sobretudo no mundo moderno. Antigamente, até antes da vinda de Cristo, os homens pensavam mais. Um Confúcio na China, um Buda na Índia, um Sócrates na Grécia e outras culturas que eu não conheço, que devem ter existido tranquilamente, eles meditavam muito sobre isto e procuravam uma resposta a tudo isto. Estou falando de 500 anos antes de Cristo, gente. Mais ou menos aconteceu na mesma época no mundo inteiro. No mundo de hoje, que nós chamamos, não sei porquê, acho que eu devo ser burro mesmo, que o mundo de hoje se chama de civilizado. Se vocês me dizem mecanizado, eu posso até acreditar, mas civilizado, não. Mecanizado, sim. Quer dizer que até a nossa mente vira robô. Ela tem que funcionar mecanicamente para produzir mais. Mudou a forma de escravidão. Mudou. E os homens não sabem criar outra coisa a não ser isto. E tranquilamente. Então, entrando nessa história humana, e nesta dimensão humana, onde nós meditamos que somos, repito, seres espirituais, livre, cada um, de pensar de si, como quiser, quando quiser, onde quiser. As consequências serão suas. Nem da mãe, nem do pai, nem dos filhos, nem dos amigos, de ninguém. As consequências serão suas. E se você não se define como ser espiritual, e por isso mesmo você não alimenta a sua dimensão espiritual,
Você não será burro de pai e mãe ou analfabeta porque não vai na escola. Pior. Aí você mesmo se condena à autodestruição do próprio ser. Porque está matando dentro de si a fonte de toda a sua vida, que é o seu espírito. E onde Deus, que é fonte de vida, pode entrar, que alimentando o teu espírito, Ele faz-te viver. Ele faz-te viver. Então, as leituras que nós temos hoje, as primeiras duas leituras, falam tranquilamente do que? Dos atos da vida concreta, que nós depois temos transformado em atos de julgamento, quer dizer, em atos de julgamento do medo de ser condenado, então eu não faço mal para não ser condenado, e eu faço o bem para merecer o paraíso, que não é bem assim, não é assim a visão cristã, não. Eu não faço mal para não ser condenado, eu não faço mal porque o mal me faz mal, porque o mal é morte de mim, do meu ser, não do outro. Roubar ao outro, eu não estou roubando ao outro, eu estou roubando a minha consciência. Enganando o outro, eu não estou enganando o outro, estou enganando a mim mesmo. Esse é o grande problema, que temos uma vida pela frente, logicamente. E esta vida, como disse São Paulo, se faz como? Através das boas obras que Deus antecipou para nós antes dos tempos, para que nelas andássemos. Aí que entra também, veja bem, como é muito prática e muito real a vida do ser humano. A visão prática de quem quer se dizer e chamar cristão. É pelos atos da vida que vocês podem identificar o cristão. Nem pelas visões que ele tem, nem pelas revelações que Deus possa ter dado para ele. Porque se ele age daquele jeito, é Deus que habita nele. Lembra que bem anos atrás estava em São André, a gente estava recuperando, era uma banda de meninos. O chefão tinha 9 anos, loirinho, olhos azuis, que todo mundo teria adotado uma criança desse, não? Vivia nos bueiros, nos roubaram lá em Santo André. A gente tentou, pegou eles, acabou uma história muito bonita, que todos eles se transformaram. Tivemos que ter muita paciência e continuaram a nos roubar 5 vezes ainda. Quando estava para mandá-lo embora, dei uma surra num deles, disse que a surra presta, vale a pena. Aí criaram juízo. E um deles, uma noite, falou: Frei Vitório, você é santo? Falei: não sei, Marcelo. Você vive comigo, você sabe se eu presto, não presto. Não. Ah, eu sei. Quando Deus habita em você, você é santo. Você lembra, Lúcia? Aqueles 9 meninos que estão lá em São André? Quando Deus habita em você, você é santo. Quando Deus não habita, você não é santo. Quando habita, qual vida? Vida de Deus. Então tudo é possível. É só deixar Deus habitar em mim. Eu não quero criticar ninguém, mas também não posso me omitir na verdade. Eu vejo nos caras, como é aquela frase do movimento carismático: por hoje não pequei, como é? E outra fórmula mágica? Por hoje não pequei. É como se dissesse na vida: por hoje não tropecei. É a mesma coisa, gente. No lugar de viver para andar, eu me preocupo para não tropeçar. Então Deus está muito doente para prestar atenção onde põe os pés, viu? Mas muito doente mesmo. Não é assim a vida cristã, gente. O pecado está em nós.
Nós somos o pecado. Por que nós somos o pecado? Mas é tranquilo, porque nós somos a não-vida. Nós somos a não-vida. E tudo que não é vida é morte. E consequência deste princípio de não-vida, o que é? Visível. A própria morte biológica, física. Por isso virá a morte biológica, física. Porque nós não temos a vida em nós. Então aí nós podemos tirar as consequências da parte psíquica, afetiva, etc. Onde que se desmancha os casamentos, onde não tem mais amizade, onde não existe, etc. É por diante, não é? Isto é a não-vida. Mas se eu sou a não-vida, quem que pode me dar a vida? Se biologicamente eu estou doente, o que eu faço? Vou ao médico, não é? Vou tomar remédio. Mas cadê a humanidade que se ajoelha, reconhece que não tem vida e vai a Deus para encontrar a vida? Quem? Quantos que vocês conhecem? Quantos? Começando por cada um de nós. Quantos? Todos somos autossuficientes. Ai de quem fala mal de nós, ai de quem faz isto, ai daquilo. Por quê? Porque exatamente aqui que vem a revelação cristã, que eu chamo e insisto, fé cristã. Porque a nossa fé é baseada na história humana de Deus. Prestemos atenção. A história humana de Deus. Porque também aí a minha história humana se transforma numa história divina, feita em comunhão com Deus. Quer acreditar? Acredite. Não quer acreditar? Livre escolha. Então os atos, como disse, nos quais nós andamos, os escoteiros dizem fazer a boa ação do dia, não é? Fazer a boa ação do dia. Os atos nos quais nós andamos durante o dia. Então o dia todo se transforma num ato religioso. Não é porque eu vou à missa no domingo que é um ato religioso. Os atos que eu faço são atos religiosos. E repito, mais uma vez, não cabe a nós julgar ninguém. Mas, dizia a Beata Ângela de Foligno, quando alguns se passavam por pseudo-religiosos, depois aprontavam e tudo quanto era jeito. Vocês dizem o Evangelho, me manda não julgar. E eu não julgo. Mas os teus atos demonstram quem é você. Se alguém tropeça e cai, porque está aleijado, ou encontrou um obstáculo. Então sua queda mostra que você tem uma perna quebrada, que você não tem equilíbrio. Eu não estou te julgando, estou simplesmente vendo a tua realidade. Se você está bêbado, você bate o carro. Eu não estou nem pensando se você está bêbado ou não está bêbado. Eu sei que você bateu o carro. Então, se você bateu o carro, você estava bêbado. Aí, ou teve, vamos dizer, um erro humano, etc. Mas aconteceu. Então, veja a vida muito real. É nesse sentido que nós começamos o quê? O advento. A chegada. A liturgia da igreja termina depois com aquilo que a história, que a última vez eu falei, que não é nada de apocalíptico. Hoje também a gente ouviu. É simplesmente a lógica das coisas. As estrelas vão cair da sua harmonia celestial. Vai acontecer a escuridão física sobre a terra, os tremores e aí por diante. Por muito menos a gente fica apavorado, basta uma enchente, não é?
por muito menos. Imagina, quando as cataratas... Mas por quê? Porque por ele. Aí vós vereis, vamos terminar esta história assim, vós vereis o Filho. Ele não fala Deus, Jesus. É maravilhoso. Lindo, lindo de morrer, gente. Vocês verão o Filho do Homem. O Filho do Homem. Deus feito homem. Deus, história humana. História humana que se transforma numa história eterna. Finalmente, o ser humano que está acima de todas as potências do universo, não mais preso, escravizado como somos, às condições climáticas, etc., etc., mas livre. É utopia, é sonho. Não. O que acontecerá? Porque por Cristo, em Cristo, foram feitas todas as coisas. Nele existia a vida, e a vida era a luz dos homens. A única coisa que falta para cada um de nós chegar ao ponto de dizer: não sou mais eu, quer dizer, não é mais eu o pecado que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, Deus, vida, que vive em mim. Então, eu não serei mais pecado, morte, mas me transformarei nele em vida, e vida eterna.